Abuso espiritual. Senhor, dá pão a quem tem fome e fome de justiça a quem tem pão. Começamos com a história que vem relatada no capítulo 4 de Filipenses, podem ir ler, em que Paulo apela a Evódia e a Sintique, que se entendam porque estavam em guerra uma com a outra. E se elas não estavam unidas na mesma mentalidade, iriam fazer muito mal a si próprias e àqueles que as rodeavam. Temos que estar atentos a este problema na nossa comunidade religiosa. Vamos falar de abuso espiritual. É o PowerPoint do pastor George Meyer, a 5 de setembro de 2019, no seminário End It Now. O abuso espiritual pode ser difícil de identificar, mas não é o menos difícil de suportar. É aquilo que encontramos na National Domestic Violence Hotline. O abuso espiritual consiste precisamente em maltratar uma pessoa que necessita de ajuda, apoio ou maior crescimento espiritual, o que vai debilitá-la, sabotá-la e diminuir o seu desenvolvimento espiritual. O abuso espiritual ocorre quando uma pessoa com autoridade religiosa maltrata outra em nome de um Deus, de uma igreja ou por algum conceito ou mistério espiritual. É aquilo que podemos encontrar na Wikipédia. É tão antigo o abuso como a existência do ser humano. Existiu desde o Jardim do Éden, desde que a serpente distorceu e mentiu acerca da palavra de Deus, falando com Adão e Eva. Escribas e fariseus da casta religiosa da época de Jesus caracterizavam-se por ser abusadores espirituais flagrantes. A reforma do século XVI originou-se a partir de uma forma escandalosa de abuso, as indulgências. O nome é que é novo e chama-se abuso. Nos círculos hispânicos intelectuais, abuso espiritual é um território pouco explorado, porque, primeiro, não se quer saber dos casos que existem, os que existem são silenciados e considera-se este tema uma espécie de tabu cultural. Isto é o que acontece no círculo hispânico. Pode ocorrer o abuso espiritual em praticamente qualquer estrutura organizacional, sendo que a hierarquia mais comum onde acontece é na esfera da vida do cristianismo e os dois lugares mais comuns onde ocorre é em casa e na igreja local. Quem é o abusador? Líderes da igreja em qualquer nível, pastores, anciãos, diáconos, professores da escola sabatina, mentores, diretores, membros do coro, líderes, teleevangelistas, etc. Membros da igreja que consideram que é seu dever fazer com que os outros cumpram com as regras da igreja. Até membros da família, pais, maridos, mulheres, filhos ou outros parentes. O abusador por dentro é uma pessoa insegura, tem tendência ao perfeccionismo, quer dar muito rendimento, ser muito produtivo, necessita de controlo e poder, necessita de ser muito bem visto e capaz pelos olhos dos outros que o rodeiam, tem uma vida dominada pelo temor em lugar de dominada pelo amor. O abusador por fora tem uma visão distorcida do respeito, não respeita ninguém, mas exige fidelidade como prova da lealdade daqueles que o seguem e daqueles que querem ser cristãos à sua volta. Cria uma cultura de temor e de vergonha. É um líder carismático que até pode começar bem, mas que nunca se anima ao discipulado pessoal. Protege-se das críticas, colocando os seus seguidores ao seu redor e fazendo alianças exclusivas. Mantém uma aparência exterior, mas recusa a espiritualidade autêntica.
cresceu geralmente num ambiente de abuso ou manipulação por parte de alguém a quem amavam. Foram ignorados ou tiveram um apego doentio a um dos pais, que o envergonhava frequentemente. Provêm de lugares destruturados. Veem Deus como um tirano que lhes pede coisas impossíveis de conseguir. Está obcecado com quem tem a culpa das coisas. São incapazes de aceitar a graça e o perdão. Têm baixa autoestima. O pensamento inspirado de Ellen White diz que a educação das crianças, tanto em casa como na escola, não deve ser como quem adestra animais, porque as crianças têm uma vontade inteligente que deve ser dirigida para que controle todas as suas faculdades. Os animais precisam de ser adestrados, mas porque não têm nem razão nem intelecto, mas uma criança tem que ser educada de maneira a que tenha vontade própria, não é como os animais. Ainda, a sua individualidade não se pode fundir com aquele que a dirige, com o seu professor ou com os seus pais, porque tem que ser, nem pode ser submetida à vontade dos seus pais. Nas crianças que são educadas dessa forma, serão sempre crianças deficientes, com pouca energia moral e responsabilidade individual. Quando em adultos não se conseguem distanciar dos seus pais, não têm um sentido claro de si próprios, dependem demasiado dos pensamentos e da aprovação dos que os rodeiam, vivem com temor e vergonha, não experimentam o amor verdadeiro de Deus para consigo próprios, têm dificuldade em confiar ou confiam demasiado nos outros. Situação análoga acontece com as vítimas de incesto, dificuldade de relacionar-se em sua forma com pessoas que representam a fonte dos seus problemas. Em casa, quando procuram ridicularizar ou insultar as crenças religiosas ou espirituais da outra pessoa, não querem que o seu cônjuge pratique as suas crenças religiosas ou espirituais. Usam as crenças religiosas ou espirituais do seu cônjuge para o manipular e para o envergonhar. Obrigam os seus filhos a ser criados numa fé que o cônjuge não aceitou. Usam textos e crenças religiosas para minimizar ou racionalizar comportamentos abusivos, como abuso físico, financeiro, emocional ou sexual e até violação conjugal. O mau uso das Escrituras por estas pessoas. Efésios 6,5. Servos, sejam obedientes aos vossos amos segundo a carne, com temor e tremor a Cristo. Efésios 5,22. Esposas, sujeitem-se aos seus esposos como ao Senhor. Estes esposos abusivos usam estas palavras para controlar as suas mulheres. Os líderes de culto, como David Koresh, manipulavam os seus seguidores até ao ponto que eles se matavam achando que estavam a seguir Deus dessa maneira. Perguntas que se podem fazer. Quando um pastor abusa sexualmente de uma criança ou de uma mulher da congregação, o abuso é sexual só ou também espiritual? Quando uma criança é maltratada fisicamente por um pai que representa a Deus, diminui a sua capacidade de confiar em Deus? Quando os cristãos veem os outros cristãos a comportarem-se como não amorosos, críticos ou maus, estão a ser abusados espiritualmente? Recuperação. A recuperação saudável começa com compreender o que aconteceu. A vítima tem que compreender e tem que aceitar. Tem que aceitar a natureza real da graça de Deus, o seu amor e o seu perdão. E tem que poder compartilhar a sua experiência com outras pessoas que tenham sofrido do mesmo abuso. E tem que se dar muito tempo para que se consiga chegar a uma recuperação verdadeira destes casos. O pensamento inspirado diz que em assuntos de consciência a alma deve ser deixada livre. Ninguém deve dominar a outra mente, julgar o outro ou obrigá-lo a pensar da mesma maneira. Deus dá a cada alma liberdade para pensar e seguir as suas próprias convicções, de maneira que cada um
dará a Deus razão de si próprio. Ninguém tem o direito de fundir a sua própria individualidade com a do outro. Em todos os assuntos em que há princípios em jogo, cada um está seguro de si próprio. No reino de Deus não há opressão, nem imposição de costumes. Os anjos do céu não vêm à terra para mandar e exigir homenagem, senão como mensageiros de misericórdia para cooperar com homens e mulheres e elevar a humanidade. O pensamento inspirado diz ainda: qualquer homem, seja ministro do Evangelho ou leigo, que busca obrigar ou controlar a razão de outro ser humano, converte-se num agente de Satanás. Está a fazer o seu trabalho e, à vista do universo celestial, tem a marca de Caim. Em resumo, o abuso espiritual pode chegar a ser, de maneira subtil, uma das formas de abuso mais danosas e também a mais poderosa, porque afeta muitas áreas da vida. Encontra-se principalmente em comunidades religiosamente conservadoras, que têm um alto valor e que acham que têm sempre razão ou que têm a verdade. Pode ter efeitos negativos duradouros na capacidade de uma pessoa de ter uma relação íntima e de confiança com Deus e com as outras pessoas. Leituras recomendadas: O Subtil Poder do Abuso Espiritual de David Johnson, Expondo o Abuso Espiritual de Miguel Perlanza, Verdade que Fere, Verdade que Cura de Stephen Arterburn, Breaking Free, Tornando-se Livre de David Miller, Wisdom Hunter e Churches That Abuse, Igrejas que Abusam.